Oh, e aí pessoinhas, espero que estejam bem. Pra quem não me conhece, eu sou a Duda e no vídeo de hoje eu trouxe atualizações sobre o que vem acontecendo com o New Jeans e eu vou falar um pouco sobre alguns pontos que eu vi vocês falando no último vídeo que eu postei e alguns outros comentários que eu vi por aí em outras redes sociais. Pra atualizar vocês rapidamente, na semana passada, na quarta-feira, menos de uma semana atrás, eu lancei um vídeo intitulado O New Jeans fez uma live de emergência contra a Hybe e esse vídeo rendeu muitos comentários que eu olhava e eu ria, e eu olhava e eu pensava, meu Deus, eu não pensei isso por esse lado. O que foi que aconteceu? Então eu organizei vários pontos e várias ideias e falei um pouquinho sobre. Vamos lá. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar e refrisar é que a Minhedin não saiu do cargo de CEO da DOR por injustiça. Houve muito disso que me disse em volta de toda essa história, e mesmo que, assim, numa hipótese onde tudo sobre ela fosse mentira, o esperado da Hybe era de fato afastá-la do cargo para conseguir inocentá-la sem manchar a imagem do grupo e da empresa. Isso, claro, pensando nela como inocente, e se ela não tivesse também falado tanto mal do Ailit. Ai, mas o que ela falou sobre o Ailit é verdade. Não é esse o ponto a ser discutido aqui. O fato é que é bastante antiético dizer tais coisas de um grupo que é tecnicamente da mesma empresa para a qual você trabalha. Tendo sido plagiado ou não, a decisão que ela tomou foi a pior de todas. Ela devia ter tentado resolver isso com o pessoal da empresa. E caso isso não surtisse efeito, ela devia ter ficado quieta. Porque assim, a mídia já daria o gás que ela precisava. Muitas pessoas já estavam falando que o Ailit era uma cópia do New Jeans. E convenhamos, cá entre nós, a Redin se mostrou uma pessoa extremamente inteligente. Por que ela resolveu tomar a decisão de soltar um artigo falando que o Elite é uma cópia descarada do New Jeans? Ninguém sabe. Ou talvez ela já tenha de fato pensado nas consequências, que foi isso que a gente teve e que a gente está passando até hoje. Vai ver no futuro, isso vai acabar sendo benéfico até para ela quanto para o New Jeans. Mas no momento, tá sendo meio perrengoso. Essa palavra existe? Não sei. Uma outra coisa que eu vi foram pessoas falando que essa live das meninas foi muito bem pensada para que a Hybe despedisse elas, ou seja, querendo rescindir o contrato sem que elas tenham que pagar pela quebra de contrato. E de fato, eu não tinha pensado por esse lado, e pode ter sido esse o pensamento das meninas, só que eu acho bem pouco provável. Até porque seria muito mais fácil e benéfico para a Hybe mantê-las na empresa, só que de castigo, por assim dizer. Que seria, como eu disse no outro vídeo, falta de comeback, falta de investimento e por aí vai. Mesmo que os fãs do New Jeans fizessem um mutirão na frente da Hybe e as ações caíssem um pouco, ainda vai dar pra trabalhar com elas e lucrar com a imagem delas. Até porque eles já estão meio que lucrando mesmo. Eu falei no último vídeo sobre o fato de que elas estão em hiatos, mas que elas estão lançando coisa de parceria com um monte de empresa, eu não tô entendendo. É patrocínio de produto, de roupa de marca, empresas de marca, enfim. Meio que despedir elas, ou reincidir o contrato, seria meio que entregar um grupo com extrema relevância a uma outra empresa qualquer, ou até a própria Minhedin. Tipo, vocês entendem que demitir o New Jeans seria, tipo, muito pior pra Hybe? Demitir elas seria como se eles estivessem pegando uma coisa já pronta e entregando de bandeja pra uma outra empresa. E empresa nenhuma quer isso. Eu também vi gente defendendo o outro lado da moeda, o de que, na verdade, elas estão sendo muito inocentes e manipuladas pela Redin, e que elas meio que sofreram uma lavagem cerebral da Redin, porque, na verdade, tudo que a Redin é uma produtora e podem haver mais de um produtor no grupo, que isso é até normal. E eu concordo. Mas as meninas estão preocupadas com o que o grupo pode se tornar sem um produtor que saiba fazer com elas o que a Redin fazia, e que elas não possam mais decidir e tenham que fazer as coisas sem querer fazer, como lançar uma música que elas não gostem. O que, claro, deve ser muito ruim, mas nesse caso são meio que ossos do ofício. Muitos idols só começam a poder recusar certos trabalhos depois de certo tempo de carreira, e às vezes nem isso. E nessa parte, eu não sei de fato se elas estão pagando pra ver e colocando na mesa, tipo, ó, é isso ou nada, já sabendo das consequências dessa exigência ou não. E esse é um ponto também a ser conversado sobre. Esse é um ponto que eu não acho muito interessante, porque, por exemplo, uma coisa é as meninas quererem trabalhar apenas com a Redin, o que é tecnicamente direito delas, só não é uma coisa que devia ser o que elas queriam. Não sei bem como explicar isso. Vou dar um exemplo meio banal. Eu só vou trabalhar pra você se eu puder ir trabalhar de calça rosa. Se não for de calça rosa, eu não quero trabalhar pra você. Tá vendo como é uma coisa meio, sabe, que dá pra mudar, uma coisa meio maleável, mas que a pessoa que tá exigindo ir trabalhar de calça rosa também não tá de tudo errado? Tipo, ela quer trabalhar de calça rosa. Você vai fazer o quê? Julgar? Não, você vai aceitar isso ou não. Adição de edição. Você pode até julgar como pessoa, mas você, como empregador, vai decidir se você aceita isso ou não. É um exemplo meio banal, mas foi, tipo, a única coisa que eu consegui pensar. Ainda falando sobre essa questão de trabalho, uma outra coisa que foi muito colocada foi ingratidão.
Que elas deixaram a fama subir a cabeça e que quando tinham assinado o contrato, estavam aceitando tudo e não sei o quê, e que a fama agora tá subindo muito a cabeça e que agora elas querem fazer exigências. Teve um comentário muito pontual falando sobre isso e eu vou ler pra vocês e eu vou deixar aqui na tela também. Abre aspas, o que a pessoa comentou. Para o pessoal que nunca trabalhou na vida, quando uma empresa contrata alguém, ela não está fazendo favor algum. Ela está comprando a força de trabalho dessa pessoa. Por sua vez, a pessoa aceita as condições do trabalho por necessidade, do contrato, perdão. Ela não tem poder de barganha. O mesmo vale para os idols. As meninas estão lá porque a empresa viu nelas potencial para ganhar dinheiro. Tudo que a empresa investe é deduzido dos lucros que o grupo traz. Idols passam anos sem receber nada. Às vezes nunca recebem. Por isso, parem com essa criancice de defender empresas de K-pop. Os idols são as vítimas na maioria do caso. Fecha aspas. Eu achei esse comentário muito pontual, porque é muito real. Vamos trazer esse exemplo mais uma vez para nossa realidade. Você está à procura de um emprego. Você só encontra emprego de segunda a sábado, das 8 às 6 horas da noite, ou se bobear, das 8 às 7. E no sábado, das 8 ao meio-dia ou das 8 às 1 hora. Depende da empresa. Enfim. Você, precisa de um emprego. 2, precisa de dinheiro. 3, não tem outro emprego, vai ser o seu primeiro emprego, você não tem o que mostrar no seu currículo, você vai aceitar? Lógico que vai, se você de fato estiver precisando. Se a sua família tem uma boa renda financeira, se essa não é a sua prioridade no momento, ok, você procurar por um emprego que você trabalhe menos, que você tenha um salário um pouco menor. Mas quando você está passando por um momento de necessidade, você vai aceitar aquilo que te entregam. E depois de um certo tempo naquela empresa, quando você já demonstra o seu trabalho, quando você já mostra para aquelas pessoas, pro seu chefe no caso, do que você é capaz, aí você pode sentar e conversar. Olha, talvez eu merecesse um aumento, olha, eu queria pedir um aumento, talvez eu queria reduzir um pouco os meus horários. E mais uma vez, vai ser o seu chefe que vai decidir sim ou não. Se o seu chefe decidir, não, você não merece um aumento, você pode pegar e sair, porque agora você já tem um conhecimento um pouco melhor, já tem mais informação no seu currículo, e de repente você encontra um emprego um pouco melhor. Depois que aquele emprego parou de ser uma necessidade. Mas se elas não iam receber, então não havia necessidade. Nesse caso, é uma necessidade de conseguir realizar o sonho da vida delas. E pasmem, às vezes as empresas não cumprem de fato o que está no contrato, não. Quantos idols a gente já viu que saiu da empresa processando por alguma coisa? Não é uma ingratidão da parte delas exigir algo que elas acreditem que têm o direito. É como elas querem trabalhar. E a empresa decide se vão aceitar aquilo ou não. Mas, mais uma vez, é certo de que uma live não era a melhor forma de fazer essas exigências. E nesse ponto, eu prefiro acreditar que era a última coisa que elas podiam fazer. Tipo, como se elas já tivessem tentado antes. Posso estar errada. Às vezes elas quiseram decidir assim logo de início. Mas eu prefiro acreditar que elas já tentaram outras formas e não tiveram sucesso. Ou eu prefiro só não pensar nisso também. Uma outra coisa que eu vi foram algumas pessoas falando que, na verdade, elas fizeram essa live porque alguém mandou. Só que eu não encontrei muito fato que sustentasse essa teoria, além da atenção que elas demonstravam na live e o fato de que elas estavam olhando muito para outras pessoas que estavam, provavelmente, fora da câmera. Só que a atenção delas pode ser pelo momento e toda a situação, e as pessoas ou a pessoa em volta pode estar, na verdade, tentando ajudar, assim, não tem muito como saber. Pode, de repente, ser os pais delas que estavam tentando ajudar elas ali um pouco por trás. Não tem como saber. Mas agora, como é que fica o fato de que elas expuseram a empresa delas em live sem nenhuma prova? Fica feio, né? Muito feio. Primeiro porque, até que se tenham provas, podem ser considerados calúnia e difamação. E aí é crime. Inclusive, eu ouvi uma pessoa dizendo que elas até cometeram crime de falar mal da empresa, porque aparentemente é criminoso falar mal da empresa em redes sociais. Só que é um porém. Essa lei é aqui no Brasil, e a lei do Brasil é diferente da Coreia. E de fato, se você procurar, você facilmente acha lá, até no Jus Brasil, que é um pouco mais fácil. E aí eu fui procurar se isso é crime na Coreia. Eu não consegui muita informação, confesso, só que eu encontrei uma informação de que o sistema jurídico na Coreia combina elementos da lei civil europeia e da lei anglo-americana, e do pensamento clássico chinês. Por que é assim? Não faço ideia. Mas, como elas não têm provas, até que se mostrem provas se encaixa em calúnia e difamação sim. E isso pode ser contra a lei. Até que provem o contrário. Ou agora, é melhor ser feito iniciar uma investigação para entender se há ou não algum tipo de maus tratos por parte da empresa, de algum gerente ou algum staff. Não tem muito o que se fazer além disso, mas também tiveram atualizações sobre isso, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas será que no contrato delas falava alguma coisa sobre isso? Será que elas quebraram essa parte do contrato também? Pra ser sincera, é bem provável. Toda empresa de K-pop é muito esperta, eles sabem que isso pode acontecer e é por isso que os idols já saem da empresa processando.
É por isso que quase trainee nenhum fala muito sobre a empresa, é muito raro isso acontecer, e quando acontece, às vezes eles são não identificados, ou tipo, depois que um trainee vira idol e ele já tem muitos anos de carreira. Então, assim, isso pode acarretar muita coisa ruim pra elas, tá? Muitas mesmo. Mas vamos para as atualizações, né? O que aconteceu com o New Jeans depois da live delas no dia 11, que foi na semana passada, e o que a Hybe falou sobre isso? A primeira coisa que a gente teve foi o CEO da Hybe se posicionando sobre a transmissão que elas fizeram. Ele disse, abre aspas, a Hybe é uma empresa que se mantém fiel aos seus princípios e disciplina. Não há mudanças e quem permanecer dentro dos seus princípios vencerá. Fecha aspas. Aí a gente já entendeu muito, né? Ele não vai acatar nenhum dos pedidos delas. É claro que tem que passar um troço aqui perto da minha casa exatamente nesse momento. Eu não tô livre nem dos barulhos do céu. Eu falei pra vocês que ia acontecer uma reunião dos acionistas no dia 12, logo um dia depois da live das meninas, e aconteceu. A nomeação do diretor executivo Lee Jae-sang foi aprovada conforme planejado originalmente, e na reunião subsequente do conselho foi decidido substituir o CEO devido a, abre aspas, nova nomeação após a renúncia do CEO existente Park Ji-young, fecha aspas. Nesse dia, o CEO disse que vai levar bastante tempo, mas que está respondendo com calma e analisando o conflito entre a Min Hye-jin, ex-CEO da DOR, e a questão apresentada pela New Jeans na live surpresa, que eles estão avaliando tudo ali de acordo com os princípios da empresa, que a Hybe, mais uma vez, é uma empresa que defende muitos princípios e que busca pela gestão de integridade e não vai haver mudanças nessa política, dando a entender que ele tinha realmente rejeitado as exigências das meninas. Também saiu um artigo falando sobre uma pesquisa de multa que as meninas teriam que pagar caso o New Jeans saísse da DOR. Já que elas têm um contrato, teria que haver uma quebra de contrato. De acordo com esse artigo, se o New Jeans atrasar a saída da DOR, a taxa de penalidade vai aumentar significativamente. Como a receita da DOR tem crescido constantemente desde o ano passado, quanto mais tarde o contrato for rescindido, maior será a penalidade da rescisão do contrato, que é uma receita mensal média nos 2 anos anteriores à rescisão do contrato. Em 2022, a receita da DOR foi de 16,6 bilhões de moedas coreanas, que é o won, e em 2023, assim, isso aumentou muito, que foi de 18,6 bilhões para 110,2 bilhões. Aumentou mais de 5 vezes. E em dólar, estava de 13,9 milhões de dólares e passou para 82,2 milhões de dólares em, tipo, um ano. Por outro lado, se a duração do contrato exclusivo for inferior a 7 anos, que é o normal dos contratos, a penalidade pode diminuir um pouco, mas ainda vai chegar a bilhões de dólares. Bilhões de dólares não, perdão, bilhões de wons, que é a moeda da Coreia. Um advogado chamado Son Moon-jong declarou em uma entrevista que se as membros do New Jeans rescindissem unilateralmente o contrato sem qualquer culpa da empresa, a multa podia chegar a 600 bilhões de wons, com base no contrato padrão. Por outro lado, há algumas notícias mais atualizadas que alegam que, calculando aproximadamente com base no contrato exclusivo padrão da Comissão de Comércio Justo, a multa pela rescisão abrupta do contrato do New Jeans é de pelo menos 300 bilhões de wons. Que cá entre nós é um dinheirão, já que já divide pela metade, praticamente, né? Não, praticamente não. É exatamente. É exatamente. No dia seguinte, saiu a notícia pela YTN que as membros do New Jeans estavam se preparando para deixar a Hybe. De acordo com a notícia, as 5 membros do grupo devem iniciar o processo de rescisão de seus contratos em exclusividade com a empresa nos próximos dias. E alega-se que, inclusive, seja essa data que elas deram antes do dia 25 de setembro que elas comecem todo o processo. No dia 12, na quinta-feira, a Min Hye-jin entrou com uma liminar no Tribunal Distrital Central de Seul para convocar uma assembleia extraordinária de acionistas e renomeá-la como diretora interna da ADOR. A declaração oficial completa do lado da Min Hye-jin vai estar aqui embaixo na descrição, junto com todas as fontes onde eu encontrei tudo isso, mas o representante da Hye-jin já começou explicando o motivo pelo qual eles escolheram entrar com um pedido de renomeação de uma diretora e CEO em vez de buscar uma suspensão da demissão dela. Então ele explicou que a decisão como CEO viola o acordo de acionistas e contradiz a decisão anterior do tribunal que proíbe o exercício de direitos de voto. Que eles estavam preparando uma liminar para contestar a validade da demissão dela como CEO, só que eles consideraram ali a necessidade de uma reunião extraordinária de acionistas
antes de 2 de novembro para renomeá-la como diretora e o período de revisão do tribunal, eles protocolaram essa liminar para renomeá-la como diretora interna e posteriormente reintegrá-la como CEO da Ador. Basicamente, isso era porque ela tinha meio que um contrato onde ela ia ser CEO e diretora interna da Ador durante 5 anos, garantido pelo acordo de acionistas. Apesar disso, a Hybe a demitiu eu não sei falar, unilateralmente como CEO pelos mesmos motivos de antes e que isso viola diretamente o acordo de acionistas válido e da liminar do tribunal que garantiu seu mandato como CEO. Ou seja, ela tinha que ser CEO durante 5 anos e a Hybe demitiu ela unilateralmente e que isso não podia ser feito. Já que desses 5 anos que ela ia cobrir ali como CEO, ela não conseguiu terminar em 3, já que o terceiro ano como diretora terminaria no dia 2 de novembro de 2024. Eles alegaram também que a Hybe alegou sem nenhuma base válida que o acordo de acionistas foi rescindido e está claro para eles que a Hybe não tem intenção de renomeá-la como diretora interna. Ele explicou que não restou outra escolha a não ser solicitar uma assembleia de acionistas antes que o mandato dela como diretora interna expirasse e entrar como liminar para garantir os direitos de voto sejam exercidos em favor da sua renomeação como diretora interna e meio que cumprir os 5 anos que ela tinha que cumprir. Gente, quando fala cumprir mandato, eu sempre penso em prisão. Eu automaticamente penso em prisão. Eles meio que estão falando que a Hybe precisa acessar essas violações de contrato, obstrução de negócios, difamação e insultos e que tomem medidas e decisões de gestão razoáveis para o futuro da Ador e do New Jeans. Depois disso, soltou-se uma informação que a Hybe verificou as imagens de 7 a 8 minutos da situação daquele momento que a Honey comentou na live. Na live, a Honey disse que um gerente da Hybe disse a membros de outro grupo que era para ignorá-la. De acordo com a Hybe, foram verificadas imagens entre 7 a 8 minutos da situação e a Honey e os membros do iLead se cumprimentaram e que o gerente não fez comentário em questão. Ou seja, chamou a Honey ali de mentirosa, falou que isso não aconteceu e que todo mundo se cumprimentou educadamente. Foi dito que o New Jeans tomou medidas 3 meses depois desse acontecimento, quando a CEO Min Hye-jin foi removida da posição de liderança da Ador, meio que dando a entender que foi, tipo, só quando a Hye-jin saiu que eles vieram falar sobre isso. Além disso, quando os pais delas, das membros do New Jeans, disseram que o presidente Bang Si-hyuk não cumprimentou as membros de volta, quando elas cumprimentaram eles, a Hybe respondeu que o presidente Bang podia ter distúrbio de reconhecimento facial. Eu fiquei pensando, será que o coreano não se cumprimenta? Eu fiquei tentando lembrar dessas informações, tipo, quando você estiver na rua, você não se cumprimenta? Aí eu pensei, realmente, não. Mas se tá na sua empresa, você não devia cumprimentar? Enfim, não sei, eu só parei pra pensar sobre isso durante um tempo. Alguns analistas falaram que a Hybe atualmente entrou com uma queixa contra a Min Hye-jin sob acusações de quebra de confiança, e eles disseram que como o conflito chegou assim ao seu ápice, é improvável que eles estejam em harmonia, então é bem improvável que a Hybe acate com as exigências do New Jeans. Se o processo começar a sério, o tópico principal provavelmente vai ser a penalidade. O contrato padronizado da Fair Trade Commission impõe uma penalidade multiplicando a média de vendas mensais dos 2 anos anteriores pelo número de meses restantes do contrato com base no período de rescisão. Assim, um absurdo, mas enfim. E esse foi o resultado da estimativa de penalidade que eu falei mais cedo, que eu falei, assim, 2 minutos atrás, que chega a cerca de 300 bilhões de wons, para elas poderem rescindir o contrato. E, aparentemente, de acordo, né, com alguns analistas, é improvável que o grupo escolha pagar uma penalidade e se torne livre. Um funcionário já tinha dito que o New Jeans ia criar uma justificativa para deixar a empresa sem a penalidade e que a Hybe se concentraria em coletar evidências de que a Min Hye-jin levantou os pontos dela no início, alegando que ela planejou recrutar investidores externos para tornar a Ador independente e tirar o New Jeans. Ou seja, meio que essa live já tinha meio que sido prevista, mais ou menos. Igual uma pessoa comentou no vídeo que, na verdade, elas fizeram essa live com a intenção de reincidir o contrato. Enfim, o preço das ações da Hybe caiu cerca de 6% durante o dia devido às consequências da transmissão ao vivo do New Jeans e fechou a negociação em 160 mil wons, é isso, que é uma queda de 2,82% no mesmo dia. De acordo com o My Daily, o New Jeans deve acionar judicialmente a Hybe no dia 25 de setembro, que foi a data que elas deram limite ali para a Hybe voltar com a antiga Ador. E de acordo com um artigo, o grupo ter deixado explícito na transmissão ao vivo que estão sofrendo bullying na empresa dará motivos para um processo por perda de confiança com a Hybe. O representante também explicou que para um artista pedir rescisão do seu contrato é preciso fazer uma reclamação com a empresa 2 semanas antes.
E disso eu não sabia. Foi dito, abre aspas, se um artista quiser cancelar o seu contrato de exclusividade, deve transmitir a sua reclamação à empresa e dar-lhe um período de correção. Esse período de correção é normalmente de 2 semanas. E eu falei pra vocês no começo, pode ser que essa live tenha sim sido na intenção de reincidir o contrato. No entanto, eu não acho que a Hybe vai demitir elas. Continuo achando isso pouco provável. Pode ser que aconteça, mas na minha opinião, e analisando um pouquinho a situação de uma empresa com um grupo lucrativo, eu acredito que seja pouco provável. O Ministério do Emprego e Trabalho está investigando mais de 100 reclamações sobre bullying no local de trabalho do New Jeans. A seção ocidental de Seul classificou o caso como uma petição e começou a investigar alegações de que a Hybe e a Dor podem ter violado as leis trabalhistas. Isso chegou num nível, tipo, uma petição. É completamente correto que eles avaliem o caso e investiguem se realmente há alguma violação das leis trabalhistas, se há realmente algum tipo de bullying, só que numa petição. Porque muito provavelmente foram os fãs que falaram. Enfim, sei lá, eu só não esperava que isso virasse uma petição. Na verdade, é muito bom que eles estejam começando a investigar, porque se acharem mais coisas vai ser bom pro New Jeans, mas ao mesmo tempo eu não quero que achem nada, porque eu não quero que elas estejam sofrendo leis trabalhistas. No caso, a violação dessas leis, né? Mas meio que vai ser bom pra elas. Enfim, fica nesse impasse. Vários artistas estão expressando o seu apoio ao New Jeans com emojis, com mensagens, com prints, ouvindo músicas das meninas. E até o Jungkook do BTS prestou a sua mensagem dizendo: achei que os jovens artistas não deveriam ser usados como escudo. E até Big Hit, empresa do Jungkook, também é uma subsidiária da Hybe, teve que vir a público para explicar a mensagem dele no Instagram. Eles disseram, abre aspas, confirmamos que foi publicado com o pensamento de que, sob nenhuma circunstância, jovens artistas devem ser arrastados para uma controvérsia e usados como escudo, fecha aspas. Só explicou o que ele falou. Não deu mais nada. Só falou, olha, ele fez isso mesmo e tá aí. Porque não faz o menor sentido, né? Enfim, acho que foi só isso. Acho que era tudo que eu tinha pra falar. Se surgir mais alguma atualização, obviamente, eu vou estar vindo aqui trazer pra vocês mais uma vez. E se vocês gostam de vídeo desse tipo, eu tenho vários aqui no canal, é só dar uma olhada. Acho que eu vou adiantar os vídeos pra todos os dias às 6 horas. No caso, segunda, quarta e sexta, que tem vídeo longo. Os outros dias são vídeo curto. Enfim, por enquanto é só. Até a próxima. Bye, bye!